Pois então, pessoal, só para constar, se eu tiver uma partícula positivamente carregada e uma próxima de uma partícula negativamente carregada, as linhas de campo que antes estavam organizadinhas e bonitinhas, elas vão mudar de cara. Deixa eu até botar aqui, né? Campo de afastamento. Linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Logo, as partículas tendem a se afastar da carga positiva e se aproximar da carga negativa. Tu não tem que se preocupar em, para começo de conversa, conseguir fazer essas linhas de campo já, né, a mão livre, assim, no começo do curso. No começo a gente se atrapalha um pouco. Mas olha que deformado que ficou as linhas de campo. Muito obrigado, Zé. Nessa situação preta, cara, olha só que massa, vai ser um bicho. Dá até para enxergar o quadro no vídeo. Cuidado, hein, cara. Se eu largar uma balinha positiva aqui, ela obedece a linha. E se eu largar uma partícula negativa na linha? Ela vai no sentido oposto. Só isso. Outra coisa, se eles se perguntarem qual é o vetor campo elétrico no ponto A, para tu representar o vetor campo elétrico ali, é só fazer uma setinha tangente à linha. Mas calma, né, cara? Nem te expliquei ainda o que é campo elétrico. Daqui a pouquinho eu vou te apresentar aquela ideia ali, campo elétrico. Mas para começo de conversa eu já posso te apresentar uma outra coisa, que são as propriedades das linhas de campo elétrico. Propriedades das linhas de campo elétrico. Primeira propriedade, na verdade, eu acabei comentando. Ó. Isso aqui já pode ser considerado uma propriedade das linhas de campo. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Essa seria a primeira, então. Segunda propriedade, nunca se cruzam. Linhas de campo elétrico jamais se cruzarão, jamais. Nascem entre aspas, né, galera? Nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Mas a propriedade mais próxima para hoje, não custa eu anotar aqui, né? Campo convergente para partículas negativas ou de aproximação. Só para eu poder apagar aquele pretinho ali. Agora sim, propriedade mais importante das linhas de campo até agora. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Para exemplificar esse último item, eu lembro de um exercício de vestibular que é quase inacreditável, dá uma olhada nisso. O cara fornecia umas linhas de campo bem malucas, assim, não dizia onde é que estava carga nenhuma, e perguntava aonde o campo é mais intenso. No ponto A, B, C, D ou E. Claro, como as linhas de campo estão mais próximas ali, no entorno do ponto C, o campo em C é maior do que em A, maior que em B, maior que em D e maior que em E. Em C, o campo elétrico é mais intenso. Então até agora eu só te apresentei o que são essas linhas de campo elétrico, que são linhas que nós usamos para representar o formato do campo elétrico numa certa região. Essas linhas também são chamadas em alguns livros de linhas de força, e não linhas de campo, linhas de força. Só que infelizmente não dá para ficar só na fala, só na teoria, nós temos que medir as coisas. A física, ela foi construída a partir de observações experimentais, de medidas
de comparações. E vamos ter que ir para o laboratório para começar a fazer nossas comparações, para deixar essa matéria mais matemática e menos teórica. Atenção, hein? Não mexam em nada no nosso laboratório virtual sagrado. Primeira coisa, vou pegar uma partícula positivamente carregada, que eu nem sei quanto vale, e vou amarrar ela em algum lugar do laboratório. E tu já sabe, em volta dela tem alguma coisa acontecendo. Essa coisa é chamada de campo elétrico. Nós poderíamos até desenhar as linhas de campo elétrico já ali. Mas não, dessa vez eu quero algo diferente. Eu poderia estudar o ponto A, eu poderia estudar o ponto B, o ponto C, qualquer ponto aqui no entorno dessa carga eu poderia estudar. Eu vou escolher um ponto para estudar. O C eu não gosto. O A está muito perto. Ah, eu vou usar o ponto B. Tá vendo ali? Eu vou estudar o ponto B. Para poder estudar o que esta carga está causando no ponto B, eu vou usar cargas de teste. Lembra? Cargas de teste que são usadas para fazer teste. Eu vou pegar cargas de teste assassinas. Por quê? Porque aqui no laboratório virtual ninguém vai morrer. Ou seja, se eu fosse usar cargas realistas de microcoulombs, talvez fosse te embotar o raciocínio. Eu vou usar cargas idiotas de 1 coulomb, 2 coulombs, 3 coulombs. Eu vou pegar a carga de teste, aqui, ó. Vou colocar ela num equipamento chamado dinamômetro. Para quem não lembra, o dinamômetro é um aparelhinho que mede força. Aí, à medida que eu colocar a minha carga de 1 coulomb ali, ó, eu posso ir no dinamômetro e ver que força está rolando entre elas. Para tu entender que é uma força atrativa, vou até colocar aqui um sinal negativo. Deixa eu ver. Sim, 40 newtons. Palavra de honra. No laboratório da vírgula, é uma encrenca. No laboratório deselektriza, tem que fazer tudo de novo. Morre um cara no laboratório, tem que fechar o laboratório para investigação policial. É uma merda. Agora aqui não. Aqui, cara, deixa eu ver. Mas 40 redondo. Pode falar. Porto lembra bem do ano passado então, hein? Na verdade é que Deus é matemática, né, cara? Então multiplicou por 2, multiplicou por 2. Muito bem. Que delícia. 120 newtons. Uma pessoa leiga, ela olha isso e ela pensa, que idiota. Que babaca, isso aí é ridículo isso aí. Mas um gênio não. Um gênio, ele olha para aquilo ali e fala, descobri! Sim! Descobri! Descobri uma grandeza física nova. Chamarei essa grandeza física de campo elétrico. Como é que nós vamos medir essa grandeza que eu acabei de perceber? Deixa eu pensar. Assim, eu vou dividir a força que foi medida no dinamômetro pela carga de teste utilizada. Vamos ver o que vai acontecer? Se eu tivesse usado o experimento 1 para fazer esse cálculo, seria 40 dividido por 1. Se eu fosse usar o experimento 2, 80 dividido por 2. Ou a fase 3 do experimento, 120 dividido por 3. Em todos os casos, o resultado seria 40. Em cima é Newton, embaixo é Coulomb, Newton por Coulomb. O que significa dizer que no ponto B tem um campo elétrico de 40 newtons por Coulomb? Que cada Coulomb que eu colocar lá, recebe 2 se for o dobro, tá ali. E se for meio Coulomb, coloco só meio Coulomb ali, 20. Olha que natural, que tranquilo. Então tu vê, aí teve um cara que teve essa sacada, entendeu? Isso aqui vem da mente de um ser humano, observando a natureza. Aí ele foi lá e criou essa ideia, definição. Palavra que me deixava revoltado. Definição, alguém chegou e disse é assim. Mas o resto do mundo não concordou porque estava na Bíblia. Foi testar, viu que era bom mesmo, e aí depois de ver que era bom, aceitou. Não, realmente, aquele cara que inventou o campo elétrico, ele é foda. Pode concordar com ele que a ideia do cara é boa. Tu vê, cara, ó, quando eu apresento uma fórmula física pra galera, eu já gosto de perguntar quais são as 3 perguntas possíveis. Quais são 3 perguntas possíveis que dá pra usar essa fórmula aí? Uma delas é essa, né? Calcule o campo elétrico.
Aí o cara tem que te fornecer de mão beijada a força e a carga, não tem jeito. Outra pergunta. Calcule a carga. Para eu pedir a carga, o amigo tem que me fornecer o quê? O campo elétrico e a força, não tem outra maneira. Última possibilidade de problema. Já perguntamos qual era a carga, né? Já perguntamos qual era o campo, agora falta perguntar. E não interessa o enunciado. Uma nave alienígena está embebida em um campo elétrico tal, com carga elétrica tal, calcule a força. Quando tu começar a pegar as fórmulas físicas, é legal que tu já faça isso, que tu ao olhar para a fórmula, tu já te prepare. O cara pode perguntar assim, o cara pode perguntar assado. Assim, quando tu lê o problema, teu cérebro já estava resolvendo a brincadeira. Até aqui nada demais, concorda comigo? Só que o que significa aquela setinha ali? Vetorial. Que é vetorial, e eu só calculei o módulo, eu preciso ainda da direção e do sentido. O ponto B, foi minha aula que acabou? Eu não vou embora mesmo? Então aqui, ó, tava ali o ponto B, ó. Como é que eu vou representar o campo elétrico naquele ponto B? Tem que ser um vetor. Esse vetor tem a direção dada pela linha imaginária que liga a carga geradora do campo até o ponto estudado. E por ser uma partícula negativa, o campo é de aproximação, aponta para a carga geradora. Esse aqui é o EB, ó. E o módulo desse EB, desse campo elétrico no ponto B, é que é 40 newtons por coulomb. Então tu vê, além de ter resolvido algumas questõezinhas, eu simplesmente te apresentei o que são as linhas de campo e a definição de campo elétrico. Eu preciso disso para continuar na próxima aula, para te falar de um pouco mais de campo elétrico e te passar uma tarefa que para meu embasbacamento já vai estar finalizando a primeira parte da apostila. Quando é que chegou a apostila? Vocês sabem? Mas que rápido, né? Manda. Tu tá dizendo isso aqui? É. Tu vê, ó. É isso que é importante ficar claro. No laboratório só tinha inicialmente aquela carga lá. Certo? Eu que estou no laboratório estudando cargas elétricas, eu tenho como produzir uma carga de 1 coulomb, uma carga de 2 coulomb e uma carga de 3 coulomb. São cargas, estão no meu laboratório. Eu pego algo isolante para ela não deseletrizar, pego ela bonitinho, ó, isolado, tá vendo? Amarro ela num aparelhinho chamado dinamômetro e trago ela para aquele ponto que eu estou querendo estudar, porque eu quero estudar o que esta carga causa no ponto B. E aí, quando eu boto a carga de teste de 1 coulomb, ela recebe 40 newtons. Eu medi com o aparelho isso. É uma situação virtual que eu estou criando para ti, tá? Poderia ser 1 milhão de newtons, poderia ser 0,1. Essa carga poderia ser outro valor. Eu fiz com 1, 2 e 3 para a galera perceber que dobrando a carga, dobra a força. Triplicando a carga, triplica a força. E quando eu calculei que naquele ponto B, causado por aquela carga, tem 40 newtons por coulomb, eu posso colocar 100 newtons, 100 coulombs ali se eu quiser. 100 coulombs multiplica por 100, vai dar 4.000 newtons. Beleza? Se eu colocar 1/10 de coulomb ali, só vai dar 4 newtons, e não 40. Beleza? Então essas aqui foram as cargas de teste que eu usei para fazer o teste. Engraçado, né? Aqui nessa sala tem um monte de coisas elétricas, concordam comigo? Será que já veio alguém fazer teste de campo elétrico aqui, ver se esse campo elétrico é seguro? Porque campo elétrico excessivo faz mal, né? Tem indicativos que mostram que pessoas que moram próximos de antenas transmissoras de rádio, que tem grandes campos elétricos, adoecem mais que pessoas que não vivem nessas regiões com intensos campos elétricos. A pergunta é, cadê o cara que veio medir o campo elétrico aqui na sala de aula para ter certeza que é seguro, né? Na aula que vem a gente começa a discutir isso. Como é que a gente sabe que é seguro estar próximo de coisas elétricas? Fala, meu querido. Independe do sinal. O sinal, onde é que o sinal entrou, galerinha, naquela parte lá? Alguém percebeu? Na seta. Porque assim, amigo, ó, parabéns, tá? O sinal não foi importante porque aqui vai ser módulo, beleza? E até porque esse aqui foi o sinal daquelas cargas de teste. A única distinção que ocorreria se a carga fosse positiva é que aí o vetor apontaria no sentido oposto. Então o sinal da carga geradora é que define se o campo é de aproximação
ou de afastamento? Ótima pergunta, garoto. Muito bom. Daqui a pouco tamo junto, galerinha.